Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre ansiedade, que eu tenho certeza que é um aspecto emocional e anda de mãos dadas com quem estuda para concurso. Eu sou procurador do município aqui de Marabá. Até eu conseguir a aprovação e a nomeação nesse cargo, enfrentei diversos desafios, viajei aí praticamente o Brasil inteiro fazendo provas, obtive aprovações, tive bons resultados, passei também em outras procuradorias, mas até que isso se concretizasse, tive que encarar diversos momentos de ansiedade. E assim, quem é ansioso não vai nunca deixar de ser ansioso. Você tem que aprender a conviver com a sua ansiedade. Isso eu estou falando porque foi algo assim que uma psicóloga que eu tive comentou comigo. Ela falou, Rafael, justamente isso, Rafael, o ansioso não existe cura para a ansiedade. Você nunca vai ver uma pessoa que é ansiosa e deixou de ser ansiosa. Ela sempre vai ser, só que ela vai aprender a lidar com a ansiedade. Então, assim, quem consegue viver bem, apesar de ser ansioso, é aquela pessoa que consegue lidar, receber o sentimento, analisar aquele sentimento, racionalizar e tentar tomar uma decisão mais plausível diante desses cenários de ansiedade. Então, o que eu queria compartilhar com vocês? Um pouco da minha trajetória até aqui hoje, o cargo que eu exerço. E hoje eu ainda estou exercendo um cargo de chefia aqui na PGM de Marabá, que é o de Procurador-Geral Adjunto. Então, assim, existem rotineiramente diversas questões que exigem respostas rápidas e que muitas vezes acaba sendo um desenvolvimento pessoal para quem já tem essa condição, né, de ser ansioso, ansiedade. Então, pessoal, queria começar aqui um pouco do meu relato, até para que seja um vídeo que quem tá vivenciando isso, a intenção não é dar o meu relato de aprovado, a intenção aqui é falar quais foram, quais barreiras eu enfrentei, né, por ter ansiedade durante a minha preparação até a nomeação, e para que quem vive, que eu sei que muitas pessoas, eu estudei para concurso, viajei, fiz provas, então assim, eu via vários colegas vivendo a mesma situação que eu. Tanto é que quando a gente vai fazer prova, a gente encontra ali um conforto, né, por ver várias pessoas vivendo aquela mesma situação e várias outras pessoas também com, com essa ansiedade. Alguns com menos, outros com mais. Mas, enfim, a intenção justamente é essa. Eu não sou psicólogo, não tem como eu falar como um profissional da área, mas justamente dar o meu relato, focando um pouco aí nessa questão da ansiedade e, quem sabe, servir como um vídeo que quem está no processo possa de vez em quando vir aqui assistir e ver, esse cara passou pela mesma coisa que eu estou passando e deu certo para ele, pode ser, para mim também vai dar certo. Então, pessoal, seguinte, começando ainda quando eu estava na universidade. O que me fez escolher, como eu falei, eu sou procurador do município, o que me fez escolher concursos de procuradoria? Justamente foi a minha ansiedade. Por quê? Existem alguns concursos de procuradoria que exigem atividade jurídica, mas a maioria não exige. Inclusive, por coincidências do destino, o cargo que eu exerço hoje em dia, ele exige 2 anos de atividade jurídica. Mas o primeiro fator que me fez escolher procuradorias foi justamente a questão de ser um cargo que a maioria não exige atividade jurídica, porque eu não me imaginava, depois de formado, passar anos, 4, 5, 6 anos estudando para poder tomar posse de um concurso. Eu achava isso um absurdo. Não que eu me achasse gênio, inteligente, pelo contrário. Mas eu achava o seguinte, que não, eu vou me esforçar o máximo que eu puder. E em até 2 anos eu já vou estar exercendo o cargo. Eu não
assim, é inimaginável para mim passar esse tempo todinho, quase fazer quase uma outra universidade para depois tomar posse em um cargo público. Só que a vida vai e nos ensina, né? Eu passei 4 anos estudando até tomar posse no cargo que eu estou atualmente e, assim, tive várias lições ao longo dessa trajetória. Então já começa por aí. Hoje eu sou muito feliz, assim, na carreira que eu escolhi. Não me vejo fazendo outra coisa. Já pensei diversas vezes em outras carreiras e tal, mas sempre, tanto no longo ao longo da preparação, como até hoje, assim, que é, eu estou morando fora do meu estado de origem, né? Eu sou do Ceará, de Fortaleza, e moro hoje aqui no Pará, em Marabá. Isso pode ser um assunto até para um outro vídeo, né? Depois que a gente passa, tem essa questão de morar longe da nossa terra natal, dos nossos familiares. Mas, enfim, falando sobre ansiedade, o início da minha vida profissional, digamos assim, da minha trajetória que me levou até o cargo, foi marcada justamente por uma decisão fruto de uma ansiedade. Apesar de eu gostar da função que eu exerço hoje, realmente são as matérias que eu tenho familiaridade, são as que eu lido no dia a dia, mas o fato é que a ansiedade foi um dos motivos que me fez escolher procuradorias, pelo fato de não exigir atividade jurídica. Enfim, quando eu fui começar a fazer as provas, eu sabia, assim, eu queria passar rápido, mas sabia que no início eu ia ter que enfrentar reprovações. As reprovações fazem parte do processo. Então, fiz as provas no início, estava longe ali da nota de corte, mas encarava isso numa boa. E assim, no começo foi bom para mim, porque essa linearidade, essa crescente nos resultados, ela aconteceu. Então, eu fazia uma prova, ficava 10 pontos do corte, fazia outra, aí a outra ali já estava 5, 4, até que eu consegui passar numa prova objetiva. Depois, isso eu me formei em 2016 e comecei a estudar para concurso em 2016. Aí, em 2017, eu consegui uma aprovação em uma procuradoria que foi na PGE de Sergipe, só que fui aprovado na posição 70 e alguma coisa. Então, assim, era uma posição que não iria me possibilitar ser nomeado. E aliás, uma prova depois da PGE de Sergipe, foi a PGE de Pernambuco. O que aconteceu? Eu estava nessa crescente, tá? Justamente porque eu comecei a fazer o concurso sem ver todas as matérias. Então, assim, à medida em que eu ia estudando todas as outras disciplinas que eu não tinha visto, para fechar ali o edital, eu ia obtendo melhores resultados. Então, isso para mim foi bom, porque eu consegui ter essa linearidade de resultados no início da minha trajetória. Porém, o que que acontece? Então, eu fui ali aumentando minhas notas nas provas objetivas, até chegar próximo do corte, depois começar a passar nas provas objetivas. Passei na PGA Acre na primeira fase, reprovei na discursiva, depois veio o PGE Sergipe, já consegui passar em todas as fases, mas como eu falei, ainda numa posição que não me permitiria ser nomeado. Então até aí estava lindo, né? 1 ano e meio de estudo, aprovado numa procuradoria, numa PGE. Então assim, eu sabia, poxa, tô no caminho certo, é por aqui mesmo. Porém, o que que acontece? Eu imaginei que depois que eu obtivesse essas aprovações em prova objetiva, e eu consegui 2 aprovações seguidas em 2 procuradorias de Estado, em 2 PGEs, PGE Acre, apesar de ter reprovado na segunda fase, e depois a PGE Sergipe, né, que foi aprovado. Eu imaginei que daí em diante eu só ia passar em objetivo. Pronto, acabou a fase objetiva para mim, já está superada. Daqui em diante, eu vou sempre passar, se não passar, vou estar muito perto e vou ter que me preocupar já com as discursivas. Só que o que que aconteceu? A partir daí, aquela questão que muita gente fala, que
é natural que os seus resultados eles não sejam sempre uma constante. O gráfico é assim, tá? Então o gráfico não é linear. Então depois da prova da PGE Sergipe, eu fui fazer outras provas, foi PGE Pernambuco. Aí eu já fiquei de novo longe do corte para passar. Ou seja, eu tinha acabado de ser aprovado em uma PGE, fui fazer outra PGE e fiquei longe do corte ainda na primeira fase. E aí eu pensei assim, caramba, será que aquilo ali, aquelas duas provas que eu passei, aí já vem a ansiedade falando. Será que as duas provas que eu passei na primeira fase foi apenas sorte? Será que o meu nível de verdade é este aqui, não passar em primeiras fases? Eu voltei, ali foi apenas uma pitada de sorte que eu tive e agora eu voltei para o meu nível natural, digamos assim. Então isso daí já é um pouco da pensamento ansioso falando. Mas até aí eu ainda estava lidando bem com as reprovações. E o que acontece, pessoal, nessa época? Tem os concursos maiores, assim, onde maiores no sentido de que chamam mais, são os concursos da AGU. Por ser uma carreira federal que está diluída, está difundida em todo o país, é natural que tenham mais cargos vagos. Então, a quantidade de nomeações ela acaba sendo bem maior do que em procuradorias estaduais e municipais. E o que acontece? É, quando eu fui fazer a prova da PGE de Pernambuco, eu encontrei outro concurseiro lá que ele fez uma análise à época. Até hoje eu lembro disso, porque eu achei assim muito pertinente a análise dele. Não era um cenário bom, mas era o real. Eu sou uma pessoa que gosta assim, eu não quero ilusão, eu quero a realidade. E esse cara passou um cenário ruim, porém real. Ele disse o seguinte, ó, os concursos da AGU, que são esses que chamam mais, eles saíam, isso tá, então não estou falando da realidade atual, da realidade da época, isso aqui é em 2018. Ele falou o seguinte, ó, os concursos da AGU, eles saíam até então com uma certa frequência. E nessa época estava parado, não estava saindo da AGU. Aí qual foi a consequência que ele viu nisso daí? Ele falou o seguinte, ó, as PGEs e as PGMs, elas chamam menos, né? Então, assim, a fila vai andar menos. Então, assim, vai ter mais gente com nível de passar sem ser nomeada fazendo provas, porque a lista não está rodando, não está rolando os concursos da AGU. E nessa época, os próprios concursos de procurador do Estado, de PGE, também meio não estava saindo muito concurso. Então, assim, foi uma época difícil para quem estuda para procuradorias. E aí, ouvindo essa fala desse colega, eu fiquei assim reflexivo. Falei, caramba, esse cara tem total razão. E aí a ansiedade começou já a me pegar. Então, o primeiro ponto da ansiedade foi a própria reprovação na PGE Pernambuco, que eu achei que estava voltando para o meu nível, que aquilo ali tinha sido só um golpe de sorte, as duas provas que eu consegui passar. E a segunda teve essa fala desse colega, que ele também poderia até estar passando por um momento de ansiedade, que assim, era ruim, mas era a realidade. E aí, depois disso, veio a PGE São Paulo. O que acontece? Então, diante desse cenário, onde estavam saindo poucos concursos, saiu a Procuradoria do Estado de São Paulo, um concurso com 100 vagas. Eu pensei, essa é a oportunidade da minha vida. Porque eu estava fazendo prova ali para PGM com 5 vagas, PGE com 15, 10 vagas, 15 vagas, e saiu uma PGE com 100 vagas, né? Justamente pelo tamanho de São Paulo, né? E aí eu coloquei aquela prova como a oportunidade da minha vida. Eu estou estudando, estou fazendo provas com bem menos vagas, já consegui uma aprovação, né, na PGE Sergipe, vamos tentar aqui se reanimar. Foi esse o pensamento que eu tive na época. E vamos lá enfrentar a PGE de São Paulo. Então, assim, estudei com unhas e dentes para essa prova. E aí vem toda a questão já da ilusão, que acredito que muita gente faz isso, já se imagina morando naquela cidade. Aí fui fazer a prova, nunca tinha ido a São Paulo, mas fui fazer a prova assim que eu cheguei lá. Eu lembro que eu cheguei cedo, né? O check-in do hotel é só às 14 horas, mas cheguei lá por volta das 10, 11 horas da manhã. Aí como o check-in era só às 14, fui almoçar,
ali na Paulista, e para ir pro hotel, o Uber, ele deu uma volta assim por trás da Paulista que acabou que passou em frente ao prédio da PGE. Aí eu, o sinal e tal, já me imaginei é, trabalhando ali, tal. Enfim, criei todo um cenário em volta dessa prova. Fiz a prova, veio o resultado da prova objetiva, consegui a aprovação. Aí que só confirmou a minha intuição, meu destino é ser procurador do Estado de São Paulo. Porém, veio a prova discursiva e a prova discursiva da PGS de São Paulo é algo assim surreal. E aí eu fui reprovado na discursiva. Então eu divido assim a minha a forma como eu lidei com reprovações em antes da PGE São Paulo e depois da PGE São Paulo. Antes da PGE São Paulo eu não tinha frustração. Eu estava ali numa crescente, tudo bem, tive a reprovação na PGE de Pernambuco, mas não criei aquele todo esse clima para a prova lá da PGE de Pernambuco, eram poucas vagas e tal, mas a PGE de São Paulo não, era um concurso com 100 vagas e tal. Então, assim, foi um baque muito grande a reprovação na PGE São Paulo para mim. Que eu lembro que quando saiu o resultado, eu fiquei assim muito, muito, muito reflexivo, pensei em mudar de carreira. Porém, depois disso, eu até cheguei a me inscrever em um curso para outra carreira, acho que foi para a Defensoria Pública. Comecei o curso, mas estava ali naquele período de cancelamento, né, dos 7 dias. Aí cancelei, falei, não, vou. Uma coisa é eu reiniciar, ter que estudar para objetivos, mas matérias que eu já estudo, que eu já estou familiarizado, já estou. Nessa época era 2018, eu já estava há quase 2 anos aí estudando para procuradorias. Falei, não, não dá para eu parar para começar a ver matérias, porque cada carreira tem suas disciplinas, né? Então, penal, processo penal, quem estuda para procuradoria normalmente não sabe nada de penal e processo penal. Eu falei, não quero voltar a estaca zero para estudar essas disciplinas que eu, assim, não tenho o menor domínio sobre elas. Então, resolvi seguir nas procuradorias. Porém, depois dessa prova, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu já não acreditava mais que eu pudesse vir a passar. É como se eu tivesse fazendo essas provas por fazer, sabe? Porque minha vida me levou para esse caminho, eu vou fazer essas provas aqui, mas eu realmente não acreditava mais que um dia eu poderia passar no concurso e via exercer o cargo. Já não estava mais acreditando. Mas enfim, falava com alguns familiares, eles me incentivavam a continuar os estudos e persistir. E aí, aquele cenário que eu falei para vocês, ruim, com poucos concursos saindo, ele voltou. Então, assim, teve a PGE São Paulo. Depois dele, voltou a dificuldade para a Procuradoria. Hoje está melhor. Tem notícia que vai sair concurso da AGU, algumas PGE saindo, as PGMs. Então, assim, hoje está um cenário bem melhor, mas nessa época não. E aí eu voltei para aquele cenário de escassez de concurso e tal, e fui fazendo as provas. E o gráfico, digamos assim, ficou totalmente inconstante. Às vezes passava num objetivo, às vezes reprovava. Aí veio uma prova, que foi a prova de procurador do município de Foz do Iguaçu, que eu passei nesse concurso. É uma excelente carreira, assim, um concurso que me permitiu ter uma independência financeira total. Consegui passar na primeira fase, na segunda fase. Fiquei em 14º lugar, eram 5 vagas, com chances reais de nomeação. Mas mesmo assim, se alguém me perguntasse, eu diria que eu jamais iria ser chamado na PGM de Foz do Iguaçu. Acho que até o edital está aberto agora para o concurso atual. E fui chamado, né, nesse concurso. Fui convocado, né, para tomar posse. Acabei optando por ficar aqui onde eu estou atualmente, que é a PGM Marabá. Enfim, depois veio a prova daqui de Marabá. Passei em primeiro lugar na objetiva, depois reprovei na discursiva. Mas, assim, uma lição que eu aprendi ao longo dos anos é que o recurso é uma etapa do concurso. Acabei recorrendo dessa minha reprovação na prova discursiva e consegui justamente obter a majoração da minha nota em dois itens lá que me permitiram
ficar dentro das vagas. Então, pelo fato de eu ter tido nota muito boa na prova objetiva, né, que fiquei em primeiro lugar também, coisa que eu jamais imaginava que eu pudesse passar em primeiro lugar numa prova objetiva. Tinha conhecidos meus fazendo a prova, que eu tinha plena convicção de que o cara era infinitamente melhor do que eu, tinha muito mais condições, e eu consegui ficar em primeiro lugar. Achei assim até, não, isso aqui não tem como. Foi uma sorte. Sempre quando vinha um resultado bom, quem é ansioso acha que aquilo foi sorte. Quando vem um resultado ruim, realmente esse aqui é a realidade. Quando vem um bom, não, é sorte. Esse é o pensamento, né? E aí, eu consegui a aprovação. Dentro do número eram 2 vagas, fiquei em segundo lugar. Também, assim como a PGM Foz, a PGM Marabá é um bom concurso, como eu vivo hoje aqui e tal, um concurso que permite a minha total liberdade financeira. E aí eu fiquei muito feliz quando saiu o resultado aqui de Marabá, porque aí o cenário mudou. Eu saí de alguém que estava ali fazendo provas sem perspectiva nenhuma de nomeação para alguém que passou em um concurso dentro do número de vagas em segundo lugar e ainda tinha outro concurso com chances reais de nomeação. 2 bons concursos, PGM Marabá e PGM Foz. Se for alguém que não tem ansiedade, este momento seria o momento perfeito para a pessoa fazer o quê? Poder até escolher. Não, eu não quero mais estudar, já deu para mim, vou me aposentar dessa vida, ou então, agora eu vou continuar estudando sem pressão. Só que o que aconteceu comigo? Eu continuei estudando com pressão. Até aqui em Marabá, que eu estava dentro das vagas, eu imaginava que eu nunca ia ser chamado, que ia acontecer alguma coisa e tal. E aconteceu, que foi a pandemia. Eu comecei a estudar em 2016. Essa prova aqui de Marabá foi em 2019, final de 2019, dezembro. E veio a pandemia. Então, assim, as nomeações ficaram todas suspensas. Eu vim a ser chamado aqui uns 2 anos depois. Então, isso só serviu para que a minha ansiedade ela voltasse ao seu estágio inicial. Então, nem quando eu estava com os melhores resultados, eu consegui ficar tranquilo. Então, assim, é como se o que é? O que eu encaro a ansiedade? É como se fosse a necessidade de você ter o controle. E você não consegue cogitar não ter o controle de alguns aspectos da sua vida. É como se fosse algo assim perturbador para você. Então, esse tempo da pandemia, acabou que a pandemia serviu para mim como um grande aprendizado. Porque, apesar de ter sido um dos piores momentos, apesar de eu estar aprovado e tal, mas foi um dos piores momentos assim, onde a minha ansiedade chegou num pico. Mas foi um momento assim de um grande desenvolvimento pessoal. Então, assim, por um lado, foi até bom, né? Hoje em dia eu tô aqui em Marabá, além do cargo de procurador do município, eu estou exercendo o cargo de procurador-geral adjunto. Então, assim, existem diversos desafios que você enfrenta no dia a dia. E às vezes ter passado por isso me ajuda até a lidar com mais serenidade com a minha ansiedade hoje em dia. Hoje eu já consigo ter uma boa relação com ela. Nunca mais passei por esse quadro de tristeza e tal, que a ansiedade me causou, né? Como nessa época da pandemia, justamente por ter convivido muito com a ansiedade. Então, assim, o que eu tiro de tudo isso e eu deixo aqui como mensagem para quem está vivendo hoje em dia esse momento? Eu digo o seguinte: conviva com sua ansiedade, converse com ela. Só assim você vai conseguir
dominá-la. Se você ficar sempre tentando deixar ela de lado ou não viver esse momento, a vida só vai tentar lhe trazer de novo aquela situação. A vida vai repetindo situações até você aprender. Enquanto você não aprende, você, digamos assim, não passa de fase. Então, receba esse momento de ansiedade. Receba, analise. A visão analítica da vida é muito importante. Você não pode passar pelas fases da vida sem analisar, sem tentar tirar um aprendizado. A gente está aqui para, independente de credo, religião, eu acho que todas são unânimes nisso. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos enquanto ser humano. Então, essa questão da ansiedade, receba esse sentimento e converse com ele e tente ver o que você pode melhorar, que com o passar do tempo, o que você vai perceber? Que ela não é um bicho de sete cabeças. Às vezes ela vem, você consegue racionalizar esse sentimento e tentar reverter de uma forma que você consiga enxergar a situação de uma forma mais clara, sem o filtro que a ansiedade coloca sobre uma determinada situação, que muitas vezes ela acaba criando os chamados cenários catastróficos, os pensamentos catastróficos, ou seja, a vida, ela pode, os acontecimentos da vida, eles podem trazer uma infinidade de consequências. Normalmente, o termômetro dele fica no meio, mas quando você está enxergando os cenários da vida sob a lupa, sob o filtro da ansiedade, você sempre vai tender a imaginar que o resultado que vai acontecer é o pior, é o catastrófico. Apesar de esse não ser, se você for analisar matematicamente, probabilisticamente, assim, a chance dele acontecer ser ínfima. Assim como eu, quando estava aprovado dentro do número de vagas aqui, veio a pandemia e eu ficava achando que eu nunca ia ser chamado. E acabou que hoje em dia eu fui chamado em Marabá, fui chamado em Foz do Iguaçu, mas na época eu estava ansioso. Se alguém me falasse que isso ia acontecer no futuro, eu ia ter a plena convicção de que isso era uma mentira. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo justamente para poder dar o meu relato, não com a intenção apenas de dar o meu relato, mas de trazer a questão da ansiedade, que eu sei que todo concurseiro vive, e assim, como vocês viram, eu passei muitos anos vivendo essa realidade do concurso, eu sei exatamente o que é isso. Então, a minha intenção hoje foi essa, sem preparação, sem nada, só liguei aqui a câmera do celular e vim falando, tentando lembrar a minha rotina, para deixar um pouco aqui para vocês, para quem quer que esteja passando por isso agora, possa vir assistir esse vídeo, quem sabe encontrar aqui um pouco de conforto. Obrigado por terem ouvido, se inscreva no canal, deixem o like e se quiserem bater um papo sobre esse assunto, podem deixar aí nos comentários que eu venho aqui e a gente pode conversar melhor sobre esse tema. Valeu!